Aí, tudo vermelho. Ah, meu Deus, São gente. dois ícones diferentes. Tem um ícone de batida, de acidente, e esse ícone amarelo significa carro com problema mecânico, carro parado, né? Nossa equipe vai olhar também, então, portanto, para você que ia usar aí o anel rodoviário para ir sentido Nova Lima, para ir sentido Rio de Janeiro, não é um bom feito não, viu? Tenta fugir aí desse trecho, porque por enquanto o motorista não é nem que tá lento não, tá parado mesmo, Tá. aquele que tenta ali, ó, desviar pela pista marginal, também sem sucesso, porque acaba todo mundo tendo a mesma ideia, né? Ai, esse anel rodoviário, quanto transtorno, né? Sem saída a gente fica, não tem jeito. Porque é muito difícil fugir dele, né, Liliana? Você vai dar uma volta enorme, É. às vezes é melhor esperar. Olha aí no seu aplicativo, vê quanto tempo tá dando. Às vezes vale a pena ficar ali, né, escutando uma musiquinha, com paciência, né, pessoal? Tá aí. Daqui a pouco o Bom Dia volta com a informação concreta do que está impedindo o trânsito ali no anel rodoviário. E, claro, de olho na Fernão Dias, pessoal. Muitos problemas por lá. Igarapé acidente, São Joaquim de Bicas tem essa manifestação de comunidades indígenas. Bom, então vamos seguindo agora, falando, 6h37, se temos alguma mudança para o tempo nesse feriado. Que é o que todo mundo quer saber, isso. Com que roupa eu vou? Pro samba que você me convidou? Pra viagem que você vai fazer? Não sei. Se é pra ficar em casa quietinho também, é importante saber se eu vou precisar de 1, 2 ou 3 cobertas, né? Acho que 3, porque vai fazer frio. É mesmo? Uau. Principalmente de manhã. Para você falar 3 é porque vai fazer muito frio, hein, gente? Eu não vou contrariar a previsão do tempo. Não, né? Liliana. Nunca. Já que eu sou destemperado, como diz o Lincoln, que conversa aqui com a gente no ouvido. Mas, ó, o frio vai ser presença, o frio vai ser realidade e a gente não vai ter nenhuma mudança no tempo, não. Porque o frio já está acontecendo, né? E aí a gente vai ter aquela sequência de dias com o tempo mais firme em todo o estado, a baixa umidade do ar na metade oeste aqui de Minas. O único ponto que eu destaco aqui para amanhã, no feriado já, é essa volta da possibilidade da geada. Em algumas cidades, em alguns pontos mais isolados, para você que está aí no sul de Minas, esse fenômeno pode acontecer amanhã no feriado e a gente pode voltar a ter algum recorde aí de frio aqui em Minas Gerais. Inclusive, sul de Minas que é muito requisitado, né? Em fins de semana, em épocas de feriado, o pessoal que vai conseguir emendar com o fim de semana esse feriado de Corpus Christi. Por isso, ó, colocamos a previsão para amanhã. Para você que talvez vai visitar Camanducaia, o distrito de Monte Verde, máxima de 19, gente. Imagina, isso não é nem a mínima em algumas cidades durante o verão. A máxima, então, para Monte Verde amanhã é essa. E de olho, ó, nos termômetros que podem chegar aos 5 graus, pode ter geada por lá, não chove, mas faz bastante frio. Poços de Caldas também, que é uma ótima pedida para essa época, máxima de 22, mínima de 7, é aquele friozinho, né, para você aproveitar a cidade, com muitos atrativos ligados a essa estação. E São Lourenço também no sul de Minas, também com essa mesma previsão. Então, para o sul de Minas, dias ensolarados, dias frios e sem previsão de chuva. Vamos falar da metade oeste agora aqui de Minas, porque aí é o destaque da baixa umidade relativa do ar. Esses índices que vão ficar entre 20% e 30%. E lembrando que vale até o próximo domingo o alerta da Defesa Civil de Belo Horizonte, que diz que os índices aqui na capital também devem ficar aí na casa dos 30%. É por isso, ó, a próxima tela nos mostra essa importância da hidratação, porque estamos muito distantes do nível considerado adequado, né, para a nossa saúde, que ele fique sempre acima de 60%. Fizemos um panorama, né, do feriado. Frio, ensolarado e seco. Mas vamos um dia por vez. Vamos falar da quarta-feira. Agora a gente tem uma imagem ao vivo lá da Zona da Mata. 6h40. É a cidade de Viçosa que aparece aí na sua tela. Essas nuvens têm sim uma explicação. A gente sabe que a Zona da Mata, como fica mais próxima do oceano, é uma região que acaba recebendo essa maior quantidade de nuvens, mas são nuvens que logo mais vão se dissipar, vão se espalhar. Não há previsão de chuva, mas o dia começa gelado, hein? 11 graus no momento, a máxima lá para a cidade é de 25, não chove. O dia que amanhece com nevoeiro, com névoa úmida, em pontos isolados da faixa leste e do sul de Minas também, justamente por causa dessa combinação da umidade que vem do oceano e das temperaturas mais amenas também. No restante do estado vai ser um dia onde vai prevalecer o sol
entre pouquíssimas nuvens, o tempo está estável. No norte e no noroeste, os índices de umidade podem ficar, em atenção, abaixo aí de 30%. Essa é a informação da previsão do tempo para você que está aí acompanhando o Bom Dia nessa quarta-feira, Liliana. Pois é, e a gente mostra aqui ao vivo, olha, o que você acabou de dizer. Olha que imagem maravilhosa. Nossa praça já sendo iluminada aqui, ó. Os raios de luz surgindo. Hoje está mais vazio, ó. Ah, é claro, atletas, né? O os frio, gente. Parece que fugiram um pouco do frio. Mas olha aqui essa foto do Eduardo, ó. Ele é lá de Varginha, Sérgio, lá de Varginha. Acorda todos os dias assistindo ao Bom Dia, enquanto se arruma. Admirando aqui a paisagem, está cada dia mais frio e mais lindo também, Eduardo, né? Esse céu é a explicação para o frio que você está sentindo. Não tem nuvem. Não tem então, cobertor. como é que aquele calor que é acumulado ao longo do dia, ele vai permanecer? Ele vai embora rapidamente. Vamos aí, Sérgio Marques, o que temos do O Tarcísio Nunes mandou lá de Coromandel. Alô, Coromandel. Que amanhecer bonito, hein? Longe toda a vida, Obrigado, hein? Tarcísio. Valeu, Tarcísio, obrigado. E a Nívia, ó, lá em Juiz de Fora, para aguentar um frisinho, ela tá tomando um café para esquentar. Só assim. Ih, que deve estar batendo graus queixo. na Zona da Mata. E esse vídeo? Então vamos com a Cláudia, ó. Foi de cobertorzinho. Ó. Vamos ver quem vai aparecer. Tchau, 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 tchau. Ó. Ah, meu Deus. Ah. Tcharam! Ai, que delícia, Cláudia. Acordado Obrigada. todo mundo para ver o Bom Dia. E nesse frio, se você quer acordar alguém, é puxar o cobertor, né? Não, você quer Aí não tem despertar o ódio não em tem alguém. como a pessoa continuar dormindo. Ô, gente, obrigada. Daqui a pouco a gente lê mais mensagens. Bastante coisa né? aqui hoje. É isso aí. Vamos conferir agora o que é destaque no encontro? Olá, muito bom dia para você que está aí acompanhando as notícias da sua cidade. Queria lembrar que daqui a pouquinho no encontro tem as notícias mais importantes na área da saúde, tem também os destaques do mundo dos famosos e das novelas. E a minha convidada de hoje é a atriz Valéria Barcelos. Ela vem falar do sucesso da personagem Luana Shine, de Terra e Paixão. Vamos bater muito papo com ela por aqui. Estou te esperando já, 9h30 da manhã, logo depois do Bom Dia Brasil. Agora, 6h43. Daqui a pouco você vai ver aqui no Bom Dia Minas que Faculdade de Contagem anuncia o encerramento de cursos presenciais e alunos não sabem como vão continuar os estudos. Uma nova vítima apareceu para denunciar Theo. E Sol se inspirou na coragem dela. Eu vou quebrar o silêncio. Eu vou ser testemunha na ação contra o Theo. Hoje, vai na fé. A Empisa é uma das maiores e mais conceituadas empresas em locação de empilhadeiras e plataformas elevatórias. Contamos também com venda de equipamentos e peças genuínas. Empisa, movimentando valores e elevando lucros. Um expresso, por favor. Sabe quando a gente tem um sonho, mas acha que nunca vai conseguir realizar? Um expresso, por favor. Até que um dia, ele começa a virar realidade. A Uninter já ajudou a realizar mais de 1 milhão de sonhos e o próximo pode ser o seu. 2 expressos, por favor. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Juntos, é assim que o Sebrae e as pequenas empresas de Minas avançam. Afinal, a gente entende de empreendedorismo. Então cola com a gente! Aqui cabe todo mundo, do salão de beleza ao app de última geração. Esse é o Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. Há 50 anos estamos aqui, juntos para qualquer negócio, impulsionando o empreendedorismo para transformar vidas. O Pouso Alegre precisa voltar a vencer para buscar a reação no Campeonato Brasileiro. Hoje tem desafio em casa contra o time do Confiança. Os detalhes aqui no Bom Dia Cidade, 8 em ponto. Oi, filha, essa receita é fácil. Começa cortando a carne e as batatas e põe na panela com sazon. Mas ó, não joga fora as cascas das batatas, hein? Põe no forno e faz aqueles chips que a gente adora. Ah, sabe o arroz de ontem? Dá pra fazer aqueles bolinhos também. É isso. Se sobrar, guarda pra mim, tá? Beijo. Espero que seus amigos gostem. A receita pra cozinhar com amor é aproveitar tudo, principalmente os alimentos. Sazon, seu amor é o melhor ingrediente. Ajinomoto.
Interempresas. Pix gratuito, benefícios exclusivos no cartão e ainda aumenta seu limite de crédito investindo no CDB. Porque empreender é sobre superar as taxas. Baixe agora e abra sua conta. Num mundo devastado, contanto que fiquemos aqui, estaremos protegidos. Eles acreditavam que eram os únicos sobreviventes. Eu quero que fique comigo, tá bom? Mas a chegada de um estranho... Meu nome é Caleb. ...vai trazer uma nova ameaça. Eu reparei na maneira como você e o Caleb se olham, entendeu? Hoje, os últimos na Terra, na sessão da tarde. Seis horas e 47 minutos, estamos de volta para falar de futebol, porque foi uma terça-feira perfeita para atleticanos e americanos. Maurício Paulucci, bom dia para você. Foi das boas, Lili. Bom dia para você. Foi das boas, é. Foi muito bom. Ontem, à terça-noite, nas competições... Você botou muitas meias. Botei, até porque estava muito frio, mas também para esquentar o pé, para dar sorte para os times mineiros. E parece que deu certo, porque o Galo venceu, a América também. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente bem cedinho agora, 6h47 no Bom Dia Minas, para a gente falar da vitória do Coelhão e a vitória do Galo ontem na Conmebol Libertadores e na Sul-Americana. Vamos começar então pelo Atlético, que está mais do que vivo na Libertadores, né? Ganhou bem ontem, fora de casa, depois, né, daquele histórico aí cansativo, né? Viagens, né? Bem lembrado. Realmente foi uma semana muito desgastante pro Atlético e ontem a gente falou muito aqui, né? Da importância desse resultado, da importância dessa vitória e daqui a pouquinho eu vou te mostrar como é que tá a classificação do Grupo G, o grupo do Galo na Libertadores. Mas vamos mostrar como é que foi esse jogo, porque uma vitória que deu um respiro, deu uma desamarrada. O Atlético estava jogando com essa camisa dourada e o Alianza Lima, que tentou com o Barcos ali encobrindo o Everson, estava jogando de listrado. O Johan tentou, depois o Batalha de cabeça, essa bola passou bem perto do gol do Ângelo Campos. E aí a melhor chance do Atlético no primeiro tempo foi essa bola aberta no segundo pau. O Paulinho estava em condições legais e ele acabou perdendo, chutando para fora. No segundo tempo, olha que pena, Johan armou uma bicicleta linda, linda de perna direita, a bola passou à esquerda do goleiro Campos da equipe peruana. Depois o Johan de novo teve essa oportunidade de cabeça, faltou alguns centímetros ali, se ele fosse um pouquinho mais alto, ele chegava. E aí aos 16 minutos do segundo tempo, um gol de almanaque de contra-ataque, como a gente chama. Do Pavão pro Paulinho, do Paulinho pro Hulk, e o Hulk só empurrou para as redes. 1-0 para o Atlético, um gol importantíssimo, um gol com velocidade desse trio de ataque do Galo, Pavão, Paulinho e Hulk, que está funcionando muito bem. Aí um lance que foi crucial para o jogo. Bola bateu no braço do Nathan Silva dentro da área e o juiz marcou pênalti. Só que o lance foi revisado no VAR, que avisou que o Barcos, na origem do lance, o Barcos, jogador de 39 anos do Alianza Lima, estava impedido, então o pênalti foi anulado para o alívio dos atleticanos. Depois o Cueva ainda tentou naquela falta de longe, o Patrick, que entrou no segundo tempo, teve essa oportunidade, mas acabou parando no goleiro da equipe peruana. O centroavantão Barcos, no fim do jogo, ainda teve uma oportunidade dentro da área, mas isolou, ficou assim. Alianza Lima 0, Atlético 1, vitória importantíssima do Galo fora de casa na Libertadores. Principalmente porque o Galo superou muita coisa, né? O gramado, que estava horrível, todo esburacado, as viagens, na verdade, que já vinham de uma semana bem cansativa, e a pressão, né, Maurício? O Atlético veio de uma eliminação muito doída, né, na Copa do Brasil pro Corinthians. Teve todos esses fatores que você disse, né, gramado, pressão. Inclusive, teve um jogador importantíssimo que foi decisivo, que estava com febre no jogo. Já eu vou te contar essa história. Antes, vamos ver o que o técnico argentino, Eduardo Cudê, falou dessa partida que foi muito difícil, mas que teve uma vitória muito importante pro Atlético nessa competição continental. Todo time precisava do resultado. Libertadores, fora de casa, é muito difícil. O bom é que não sofremos muitos chutes ao gol e o importante era ganhar. Fizemos o que deveríamos fazer.
Eles fizeram o que tinham que fazer, mas foi difícil com aquele gramado todo esburacado, todo pipocado. E curioso, você lembra que ontem a gente falou aqui como que o gramado prejudica o time que é mais técnico, né? Uhum. E o Atlético normalmente tem uma posse de bola muito maior. Ontem o Galo até teve mais posse de bola, 57%, só que não foi tão efetivo assim, né? O Atlético finalizou mais, foram 9 finalizações contra 6. No alvo foram 3 chutes do Galo contra 1 do Alianza Lima. O Everson não foi muito exigido, né? Só naquele primeiro lance, basicamente, que ele fez aquela defesa no chute do Barcos. E aquilo que a gente previu acabou não acontecendo, né? O Atlético tinha apenas o Mariano como desfalque por conta de dores no quadril. A gente esperava que ele colocasse o Saraiva, mas a gente até alertou ontem aqui no Bom Dia que podia ser colocado o Bruno Fux, zagueiro improvisado pela direita, e foi o que optou, né? O Eduardo Cudê optou por colocar o zagueiro ali pelo lado direito para liberar mais o Pavon, e funcionou. Tanto que a jogada do gol do Atlético acontece justamente pelo lado direito, com a liberdade gigantesca pro Pavon, pro Paulinho e pro Hulk, um lance de contra-ataque que se originou justamente por conta dessa segurança que o Bruno Fux sustenta ali, formando essa linha defensiva de 4. Já, daqui a pouquinho, eu vou te mostrar como é que ficou a classificação do grupo do Atlético. E só um destaque pro Paulinho, né? Artilheiro da Libertadores com 7 gols em 8 jogos, 4 assistências. Tá funcionando muito bem o Paulinho e o Hulk, principalmente na Libertadores. E tem destaque para ele, né? Que é o acontecimento, como diz o Marcelo Lages, acontecimento da natureza, né, gente? Porque o Hulk fez o gol, foi decisivo mais uma vez e tá cada dia mais ídolo do time, né? Eu acho que o Hulk cada vez mais está num patamar inalcançável, assim, dentro da prateleira de ídolos do Atlético. E aí você pode questionar, vamos até rodar as imagens do Hulk, sofreu muitas faltas, né? Ele atrai muito a marcação do adversário, é caçado em campo. E aí você pode falar, o gol foi fácil, ele só empurrou a bola com o pé esquerdo, mas ele tem presença, tem liderança, tem posicionamento. Então, um jogador muito importante. Já são 31 jogos, 20 gols, 5 assistências. Na Libertadores já são 3 gols e 2 passes para gol. No final até tirou foto com o Gandula. Ídolo é assim mesmo. O Hulk estava 3 jogos sem marcar na competição continental. O último gol que ele tinha feito tinha sido contra o Milionários no dia 15 de março, ainda pelaquela competição que a gente chama de pré-Libertadores. Longe de desencantar, longe de ser uma fase ruim, porque o Hulk em todos esses jogos tem sido participativo e ontem, mais uma vez, decidiu vitória com o gol do super-herói alvinegro. Você falou que tinha um jogador que estava com febre, era ele? É isso? Que história é essa? Mas será que até parece que uma febrinha vai deixar de fazer o Hulk? Febrinha. Vai deixar de fazer ele jogar, né? A gente teve a situação do jogo contra o Corinthians, que ele começou no banco, ele falou, não, eu já joguei machucado, já joguei com dores, e ele falou sobre a febre que ele teve antes da partida, que não impediu ele de jogar e decidir a partida pro Galo. Desde ontem, né, que eu tô com um pouco de febre interna, né, e é muito ruim, me tomando um remédio, mas graças a Deus consegui entrar em campo, consegui ajudar meus companheiros, mas independente de qualquer coisa, é poder voltar para casa agora, né, mesmo sendo cansativo, puxado, a gente mal fica com a família, mas quando a gente consegue o resultado positivo é bom, que nos dá mais ânimo, a gente chega em casa com mais alegria para recarregar nossas energias. E sem febre, né? É difícil não fazer a piada de que ele entrou quente na partida, né? Acabou decidindo. A gente espera que ele melhore. Agora vai ter um tempinho para descansar, o Hulk merecido. Um antitérmico vai bem, né? Vai bem, com certeza. Ô, gente, ainda teve a volta dele, que tava todo mundo aí, ó, sentindo falta do Arana. Excelente notícia. Talvez uma das notícias mais legais da noite de ontem. Vamos rodar as imagens, porque depois de 8 meses e 29 dias, quase 9 meses, depois de uma cirurgia gravíssima, uma ruptura total ligamentar no joelho esquerdo, o Guilherme Arana ficou fora da Copa do Mundo, seria titular com certeza na Copa do Catar, teve uma recuperação duríssima, mas ontem ele voltou a campo, entrou aos 20 minutos do segundo tempo, não teve uma grande participação na partida, mas entrou. É bom para ele ganhar ritmo de jogo, é bom para ganhar confiança. Você viu que na hora que ele entra em campo, todo mundo cumprimenta ele. É um jogador que vai ser muito importante para o Galo, é um jogador muito diferenciado e essa volta dele representa muito para o Arana e para o Atlético. Agora, depois da partida, o Arana até explicou, falou assim que na hora de entrar, o Atlético já estava vencendo por 1-0, rolou aquele flerte, aquela olhadinha. Lili, o Cudê olhou pro Arana, piscadinha, e aí aconteceu o momento tão esperado pro lateral atleticano. Então, ali na hora que saiu o gol, eu vi que ele tava me olhando e tal. E quando ele me perguntou, eu falei, não, professor, tô espetacular, porque tô preparado. Falando agora parece que foi fácil, né? Mas talvez eu poderia nem voltar a jogar, né?
sofri demais, mas feliz por todos os processos. Acho que o tempo foi essencial e me fez também crescer bastante. Lili, algum dia você já acordou na vida e falou igual o Guilherme Arana, tô espetacular? Eu vou levar essa frase pra minha vida. Quando alguém me perguntar, tudo bem? Não, está tudo espetacular. Eu adorei isso. Porque depois do que ele passou, né, do perrengue todo, de recuperação, e aquela ansiedade de saber se vai voltar ou não, como é que vai ficar. Agora, meu filho, é só bola rolando, tá né? Espetacular mesmo. Espetacular. Boa sorte pra você, boa recuperação, assim, né? Porque é gradativo, ele não vai entrar. Não vai, não vai. Vai ser, ele já tinha sido relacionado no clássico contra o Cruzeiro, mas vai entrando alguns minutos por partida para ganhar ritmo, para ter muito cuidado com essa condição física. A gente deseja melhores. O Arana é um cara que joga muita bola, é um moleque super do bem, assim. A gente acompanha ele, é muito legal. Vamos ver a classificação, Lili? Vamos, bora. Porque o grupo G do Galo tá assim. Depois da rodada de ontem o Atlético Paranaense venceu o Libertad, o Furacão está classificado com 10 pontos. Atrás, o Galo está com 9 pontos. O Libertad está na terceira colocação com 6 e o Alianza Lima, eliminado do Peru, está com 4 pontos. E aí, detalhe, vamos lá, porque é o seguinte... Atlético e Libertad se enfrentam na última rodada, no dia 27. E aí o que acontece? Para o Atlético classificar, a conta mais fácil o Galo precisa de um empate. Se Atlético e Libertad, o jogo é no Paraguai, se Atlético e Libertad empatarem, o Galo vai a 10 pontos, está classificado, mas o Galo pode também até conseguir uma primeira colocação caso o Atlético Paranaense tropece. Claro que é muito difícil porque o Atlético Paranaense vai jogar em casa com o Alianza Lima, que também já está eliminado. O Atlético pode passar até com uma derrota, dependendo por conta do saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. A situação do Galo está bem mais encaminhada. Sábado, o Galo já pensa no Campeonato Brasileiro, jogo contra o Bragantino, 10ª rodada no Mineirão. O Galo encaminhou bem a situação, mas ainda tem o último jogo e precisa não perder, principalmente para garantir vaga para as oitavas de final. Vamos mudar de time então? Vamos para o outro que se deu bem também? Ó, o América, né? Ó, tá espetacular. Também tá espetacular. Ontem... vitória importante ontem, né, gente, na Sul-Americana. Importante. 2-0 sobre o Milionários da Colômbia. Vamos ver como é que foi essa partida? A gente já começa com o gol do América no finzinho do primeiro tempo. Belíssima troca de passes do ataque americano. Culminou com um passe do Everaldo pro Aloysio Boi Bandido, que teve muita frieza para abrir o placar. Fez 1-0 para o América. Uma vitória importante, deixou o América vivo ainda, com chances de classificação. No segundo tempo, o Milionários foi para cima. Matheus Pazinato fez uma defesa importante. Depois, nesse lance, o Rodrigo Varanda cruzou, a bola passou ali na frente de todo mundo e ninguém conseguiu tocar nela. Depois, o próprio Rodrigo Varanda, que começou como titular, finalizou para a defesa do goleiro Monteiro. E aos 25 do segundo tempo, o Breno fez 2-0. O Breno, jogador, está ganhando muito espaço no time do Wagner Mancini, ocupando bem o meio de campo, fez de cabeça 2-0 para o Coelhão. Depois o América ainda teve essa oportunidade com o Mastriani, que recebeu na marca do pênalti, mas o goleiro Monteiro fez mais uma grande defesa. E o Edgar Guerra teve essa chance no fim do jogo para o Milionários, mais vitória do Coelho por 2-0, mostrar já a classificação do grupo F da Copa Sul-Americana. O Defensa e Justiça é o líder do grupo com 12 pontos, o Milionários da Colômbia é o segundo com 10, o América está na terceira colocação com 7 pontos e o Peñarol está na última colocação, já eliminado com nenhum pontinho. No dia 29, o América vai enfrentar o Peñarol e o Defensa e Justiça pega o Milionários. O América precisa vencer o Peñarol e torcer para o Milionários perder para o Defensa e Justiça dentro de casa, para o América sonhar com essa classificação. E o América quer demais essa classificação, né? Eu acho que o mais legal, assim, é que o América tá no seu segundo ano de competição sul-americana, né? Segundo ano de competição internacional consecutiva. Então, mesmo que a classificação não venha, acho que a diretoria, o Wagner Mancini, a comissão técnica, todo mundo avalia que foi uma participação importante, né? O América ontem acabou entrando com um time alternativo, o Júlio entrou como titular, Rodriguinho, Varanda. O objetivo principal é o Campeonato Brasileiro, é a permanência. E já no domingo, o América recebe o Atlético Paranaense no Estádio Independência e, claro, ainda tem a Copa do Brasil, Liliana, que tem novidade. Pois é, e saiu o adversário das quartas de final, hein?
Exatamente. Ontem teve sorteio, já estão definidos os duelos das quartas de final da Copa do Brasil e o América vai pegar o Corinthians. Boas lembranças. 2020 o América eliminou o Corinthians, aquele time do Lisca, nas oitavas de final. O primeiro jogo vai ser em BH, o segundo jogo vai ser em São Paulo. Os outros confrontos são Clássico Paulista, São Paulo, Palmeiras, Bahia e Grêmio e Flamengo e Atlético Paranaense. Os jogos vão ser nos dias 5 a 12 de julho e o América, se passar, leva mais 9 milhões para a conta. Mudando aqui de time, antes da gente falar do Cruzeiro, vamos falar de outro mineiro que jogou ontem, Tombense, jogou contra o Vitória, perdeu em casa. Mais uma, 9 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos rodar as imagens, o jogo contra o Tombense ontem. O Tombense saiu atrás no placar do Vitória, 1-0, quem fez o gol primeiro foi o Wellington Nem e o segundo do Vitória foi do Trellis. O Marcelinho diminuiu para o Tombense, mas ficou assim. O Tombense é o vice-lanterna com 6 pontos, ainda está no Z4, perdeu para o líder Vitória na Série B, Lili. Agora sim, vamos de Cruzeiro. Pelo visto foi o único mineiro sem jogar ontem, né? Mas tem novidade no treino, de qualquer forma. Isso, o Pepa tá tendo a semana cheia para trabalhar e teve uma notícia boa que foi o retorno do Kaique. Lateral esquerdo de 20 anos, estava disputando o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira. O Brasil foi eliminado para Israel, ele teve um problema no tornozelo, mas está bem, está treinando, vai ser uma opção sobretudo porque os jogadores do Cruzeiro estão muito cansados, ainda mais os dois laterais do Cruzeiro, Marlon e William, estão sendo muito sobrecarregados e vai ser um retorno importante para compor o elenco ao longo dessa temporada Campeonato Brasileiro para o técnico português. E essa vai ser uma boa semana, né, para recuperar todo mundo que não estava 100%. Os jogadores têm mais tempo para treinar e para descansar também, né? Isso é muito importante, né? A gente vê esse calendário brasileiro que é muito complicado. Inclusive, nesse treino de ontem, o Bruno Rodrigues treinou, ele estava com edema na coxa, a gente falou sobre isso, né? Depois da eliminação na Copa do Brasil, ele se queixou dessas dores. O Oliveira está recuperado daquela gastroenterite e também é um descanso para os jogadores, né? Esse descanso vai ser vital. E, curiosamente, quem falou sobre esse descanso foi o próprio Vital. Uma semana importante, né? Está tendo um espaço para trabalhar melhor, para o Pepa reorganizar a equipe, ver o que nós erramos nesses últimos jogos para que a gente não possa errar novamente. A gente tem total confiança no grupo, na qualidade do nosso elenco, para que a gente possa dar a volta por cima, conseguir ir em busca dos nossos objetivos, que é voltar à vitória, que é o mais importante para que a gente possa retomar nossa confiança. Essa semana de treino é importante para reação. Reação. O Cruzeiro tá a 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Vamos colocar a classificação do Brasileirão aqui só pra gente dar aquela relembrada. O Cruzeiro tá na 10ª colocação com 13 pontos. Tá a 3 pontos do G6 e a 6 pontos do Z4. Bem ali no meio da tabela, né? Vai ser importante esse duelo sábado contra o Bahia. O Cruzeiro precisando voltar a vencer fora de casa. Pode ser um resultado importante. Só pra gente relembrar, o Galo tá na 3ª colocação com 17 pontos e o América em 18º na zona de rebaixamento com 7. A gente já vira a chave, né? Depois de Libertadores, de Sul-Americana, agora pensar na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro no fim de semana. E é disso que a gente vai falar a partir de amanhã, já projetando essa rodada do Brasileirão. Você está trabalhando amanhã? Tô trabalhando. Então bom trabalho para você. Tá amanhã bom? a gente se encontra de novo. Lili, um beijinho. Não sei não, hein? Eu não sei não, hein? Porque eu tenho outras coisas para fazer amanhã. Menino, me conta. Depois eu te conto, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. O ex-prefeito Márcio Lacerda foi convocado, mas não compareceu e pediu mais tempo para dar explicações sobre o contrato de limpeza da Lagoa da Pampulha. A Câmara Municipal questiona os valores gastos pela Prefeitura de Belo Horizonte e a falta de resultados do investimento. A CPI, que investiga irregularidades nos contratos de limpeza e recuperação da Lagoa da Pampulha, ouviu mais uma vez o diretor de Gestão de Águas Urbanas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, Ricardo Aroeira. Os vereadores questionaram este e-mail de abril de 2015, que foi encaminhado por Aroeira para a DT Engenharia. O diretor solicita o envio de documentação que justifique e possa instruir a montagem de eventual processo de contratação por inexigibilidade, processo que acontece quando a administração pública faz a contratação de forma direta, sem licitação. No e-mail está escrito outro pedido. Apesar de mantermos aqui as metas correspondentes aos padrões de qualidade classe 3, solicitamos que seja avaliada a possibilidade de atendimento aos parâmetros de qualidade classe 2, com a tecnologia proposta, inclusive para a redefinição
compreensão do nível de exigência do instrumento definido de contratação. Durante o depoimento, o diretor de gestão de águas urbanas afirmou que o processo de licitação não foi interrompido. Ele também negou que a decisão de enviar e-mail tenha sido dele. O e-mail foi uma determinação do então prefeito Márcio Lacerda, que foi encaminhado à empresa DT Engenharia, solicitando que ela detalhasse informações para uma tomada de decisão de uma eventual contratação por inexigibilidade daquela empresa. Márcio Lacerda também testemunharia nesta terça pela manhã, mas o ex-prefeito de Belo Horizonte pediu aos vereadores mais tempo para ser ouvido e o depoimento foi remarcado para 20 de junho. A DT Engenharia perdeu a licitação. Quem venceu foi o consórcio Pampulha Viva. Desde 2018 até hoje, é ele quem executa o tratamento das águas da Lagoa da Pampulha. É que o contrato foi aditado, ou seja, foi renovado 4 vezes sucessivamente. Para os vereadores membros da CPI, essa medida evidencia fraude no modelo de contratação. Um outro problema levantado pela comissão é a manutenção da qualidade da água, como prevê o contrato. Infelizmente, está sendo permitido entrar na lagoa para depois fazer tratamentos e processos que são milionários. A gente está tendo um gasto altíssimo de recursos públicos e, infelizmente, é uma operação enxuga-gelo. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, disse que vai prestar os esclarecimentos necessários à CPI no próximo dia 20, conforme nova data definida pelos vereadores. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e arquivou uma investigação sobre o deputado Aécio Neves, do PSDB, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. Dias Toffoli seguiu o entendimento da PGR de que não há provas que amparem as delações de ex-executivos da Odebrecht. A defesa de Aécio Neves afirmou que, depois de 6 anos de investigações, o próprio Ministério Público pediu o arquivamento por não encontrar ato ilícito cometido pelo deputado e que os danos das falsas acusações jamais serão reparados. A defesa de Antônio Anastasia não deu retorno ao nosso contato. Vamos de Motolink agora, porque nesse momento estamos lá na Fernão Dias, em São Joaquim de Bicas. É um assunto que a gente tem falado desde o início do Bom Dia Minas, né? Agora, 7h08, está havendo um protesto por lá. Alerta para todos os motoristas que estão vindo, né? Por exemplo, de São Paulo, do sul de Minas, porque o sentido Belo Horizonte, na altura de São Joaquim de Bicas, está completamente fechado. Essas são imagens ao vivo. Os manifestantes indígenas carregam cartazes e, em um primeiro momento, eles colocaram também fogo nas pistas para fechar a estrada, Liliana. Então por lá, né, a gente está vendo aí com, parece plástico, madeira, né, com essa faixa aí, por causa da questão do marco temporal e o trânsito bem complicado. Você está vendo agora umas imagens que foram feitas agora há pouquinho, ó. Olha a fila aí, ó, de congestionamento. Trânsito bem pesado por lá, né, Sérgio? A nossa equipe, Liliana, entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal. Eles disseram que ainda sem muitas informações, que essa interdição aí no quilômetro 506 da Fernão Dias, a marginal e a pista principal estavam paradas, né, nesse momento em que a Motolink há pouco passava por lá. E teve um flagrante também de um carro voltando na contramão, porque não tinha o que fazer. A gente vai conseguir acompanhar esse flagrante daqui a pouquinho. Essas são as imagens ao vivo que a gente está acompanhando. Olha aí, ó. Muita espera, muitos caminhoneiros ali, ó. Geralmente feriado, né, Sérgio? Eles já estão se preparando ali para trabalhar, descansar um pouquinho, mas dessa vez vão ter que esperar por conta desse fechamento da Fernão Dias ali em São Joaquim de Bicas, PRF também ali, né, para organizar o trânsito, para dar informação também para os motoristas, e a gente percebe aí a movimentação dos indígenas nesse protesto ali em São Joaquim de Bicas. Uma das etnias indígenas que nós temos aqui no nosso estado, são pelo menos 15, né? E essa manifestação faz parte das mobilizações que foram convocadas em diferentes partes aqui do Brasil contra a aprovação do projeto de lei do marco temporal.
Importante a gente relembrar esse assunto nacional, que tem repercussão, claro, em cada um dos estados, né, com os povos indígenas. Isso limita a demarcação de terras indígenas, esse marco temporal que está sendo aí alvo desse protesto, dessa manifestação agora de manhã. Ó, a gente está vendo ao vivo aí os carros tentando dar um jeito, né? O pessoal no canteiro central, tentando passar de qualquer forma por lá, fazer algum desvio, mas a polícia está ali no local e com certeza vai tomar uma atitude, porque estão saindo de uma pista, passando pelo canteiro. Olha o perigo, Liliana. Para pegar outra pista. E aí, se todo mundo vai no embalo, imagina se todo mundo resolve fazer isso. Vai virar uma bagunça. E a PRF está lá, então daqui a pouquinho deve organizar essa situação aí. Bom. Claro que é chato a gente ficar, né, parado na estrada, atrapalha os planos, tem um atraso, mas é um direito de qualquer cidadão fazer um protesto. Né? Aí na faixa, muito explicado que a gente acabou de comentar o motivo aí. Marco temporal, não. E é claro que não é só uma quarta-feira, né? Uma quarta-feira de saída para o feriado, por isso que o trânsito já dá esse grande nó nessa que é não só para Minas, mas é uma das rodovias mais importantes de todo o país. A gente está falando do pessoal que está vindo de São Paulo, é esse eixo de ligação entre esses dois estados tão importantes, né? Então ao longo do Bom Dia a gente ainda vai te atualizando, porque mais cedo a gente falou que tinha um acidente em Igarapé. Também, que é segundo a PRF, pertinho, né? ali de São Joaquim de Bicas, né? Então tem que ficar atento, gente. Tem que acompanhar as informações, porque às vezes você consegue fazer um desvio, tem hora que não dá, mas quando é possível, facilita aí a vida do motorista. E ainda nesse ritmo da saída para o feriado, Liliana, a gente ficou devendo uma atualização do anel rodoviário, né? Mais cedo você lembra. Lá no Betânia estava tudo parado. E aí, o que aconteceu? Vamos dar uma olhada? Será que ainda está assim? A nossa equipe vai colocar uma imagem ao vivo. Pronto, melhorou, excelente. Que alívio, né? Mas a informação é que tinha um carro com pane mecânica, um carro parado por lá. Que bom que ele conseguiu sair, né? Por meios próprios, não precisou de nenhum reboque, de nenhum guincho e o trânsito foi normalizado. Olha como uma pecinha fora do lugar complica o anel rodoviário. Pois é, esse anel aí a gente precisa logo de uma solução, né? Bom que essa notícia é boa, uma atualização importante para o motorista que vai usar o anel rodoviário para ir sentido Rio de Janeiro, para ir sentido Nova Lima nessa manhã. Pois é, agora vamos voltar a falar, né, de um assunto que começou ontem, tem sido recorrente por aqui, reclamações em relação à empresa Saritur. Sim. E ontem teve aquela operação da Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal. A gente falou durante o Bom Dia Minas, né? Foi um assunto muito falado ontem. E a Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário, que é a Saritur, ela foi fundada, gente, em 1977. E aí foi alvo dessa operação ontem. É importante, né, recuperar, trazer a memória, porque é algo histórico que foi se construindo. E hoje em dia, quando a gente fala Saritur para o passageiro aqui de Belo Horizonte e da região metropolitana, você pode sentar, Liliana, e esperar muito selado. Senta que lá vem. Senta que lá vem história, não tem isso? Pois é, esse grupo hoje é um dos maiores conglomerados de transporte de passageiros aqui de Minas. E junto ao crescimento das empresas, apareceram também muitas reclamações e muitas denúncias. Em 46 anos, os donos da Saritur construíram um império. Eles são conhecidos como Família Lessa. Possuem ao menos 15 empresas, com mais de 1.200 ônibus. A frota em Belo Horizonte possui cerca de 420 veículos. O grupo também atua em outras 18 cidades da região metropolitana, além de linhas urbanas em 7 municípios do interior. Na Receita Federal, 8 pessoas da família aparecem como sócias majoritárias do grupo. Os irmãos Robson, Roberto, Rubens e Rômulo Lessa estão ligados, além da Saritur, às empresas Autotrans, Companhia Atual de Transportes, Viação Jardins, Expresso Nossa Senhora da Saúde, SM Transportes, Sagrada Família Ônibus, Praia Auto Ônibus, Viação Cidade Fabriciano, Transnorte, Turi Lessa, Via Sul e José Carvalho Participações. Vitor, Bruna, Rafael e Leonardo Lessa Carvalho são responsáveis pela São Cristóvão Transportes e a Companhia Coordenadas. Esta última, criada em 2019, quando a família dividiu o grupo Saritur.
Junto ao crescimento das empresas, apareceram muitas reclamações dos passageiros sobre o serviço prestado pelo grupo, principalmente em relação à má preservação da frota, e denúncias de funcionários sobre o descumprimento de direitos trabalhistas. E o grupo ainda foi investigado pela Polícia Federal durante a pandemia. Em março de 2021, os irmãos Rômulo e Robson Lessa foram apontados como organizadores de uma vacinação irregular em uma das garagens do grupo em BH. Segundo a PF, mais de 50 pessoas receberam doses falsas de uma suposta vacina contra a Covid, aplicadas por uma falsa enfermeira. No fim das contas, a polícia concluiu que os envolvidos foram vítimas de um golpe. A operação desta terça-feira investiga o alto número de registros na Receita Federal ligados à família. Nossa reportagem identificou que as empresas operadas pela Coordenadas e pela Saritur possuem ao menos 108 CNPJs, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. A investigação aponta que o objetivo é disfarçar dívidas tributárias do grupo e, assim, participar de licitações para serviços de transporte. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, são cerca de 55 milhões de reais em multas trabalhistas e dívidas previdenciárias, além de 49 milhões em débito do FGTS. A falta do depósito do Fundo de Garantia foi um dos motivos de paralisações de funcionários das empresas neste ano. Quando a gente fala de apropriação indébita, é um nome bonito que a gente pode ter outro nome coloquial para isso, que é tomar o dinheiro que foi da Previdência, deduzido do pagamento do salário dos empregados e não repassar ele para a Previdência. É descontar o imposto de renda do prestador de serviço, do empregado e não passar para o imposto de renda. Nós entramos em contato com o Grupo Saritur, os sócios das empresas foram citados aí na reportagem, mas não tivemos um retorno. Vamos acompanhando, né, Sérgio? Mais de 100 CNPJs, Liliana. É muita coisa, né? Gente, 7 horas e 17 minutos, agentes da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Minas estão trabalhando em mais uma ação de fiscalização do transporte público metropolitano, Sérgio Marques. Dessa vez a gente mostrou em outro momento que estava numa estação, né? Agora eles estão em um ponto final de linhas que atendem o bairro Veneza, que é um bairro importantíssimo de Ribeirão das Neves. Inclusive, mostramos um vídeo essa semana do pessoal esperando, sem um ponto adequado, o ônibus atrasado. A Larissa Bernardes está lá, vai contar para a gente como é que está a situação aí, fiscalização acontecendo nesse momento, né, Larissa? Isso mesmo, gente. Os fiscais do DR já estão por aqui, estão observando o horário que os ônibus chegam, o horário que esses ônibus saem e já conseguiram pegar algumas irregularidades. Já teve ônibus que não saiu, horário, né, que não foi cumprido, então a empresa provavelmente vai ser multada em relação ao descumprimento desse quadro de horário. Aqui nós estamos no final, no ponto final aí das linhas 6260 e 6380. Aqui em Ribeirão das Neves, os passageiros estavam falando aqui pra gente que hoje, como a fiscalização tá aqui, os ônibus vão bons, né? E senhora, bom dia, me conta aí. Hoje tem até vidro nas janelas, né? Que vocês estão aqui hoje, os ônibus estão chegando no horário certinho, porque no geral não é assim que funciona, não. Tem vezes que você chega aqui e você pega a fila lá naquele mato lá, porque nem lugar para o ônibus parar direito para nós tem, né? Se chover, pode ser o que for, que a gente tem que ficar aí ao relento. Mas hoje está funcionando. Vocês têm que vir mais vezes, para ajudar nós. Tá difícil pra gente, né? Porque a gente tá tendo que ir em Vespasiano, em Esmeraldas, na região metropolitana toda e também aqui em Ribeirão das Neves. Então quer dizer que a situação dos ônibus tá difícil. Tá difícil. Passagem cara, ônibus sujo, tem dia que vem sem janela, tem dia que não cumpre o horário. A coitada da fiscal tem que ficar ligando pra garagem pedindo ônibus pra nós.
Porque quem fica aqui pondo a cara a tapa é só ela. Não vem ninguém aqui da empresa para falar que se tem ou não tem ônibus, não. É a hora que chegar que nós vamos. Tá certo. Como é que é o nome da senhora? Lúcia. Lúcia, dona Lúcia, muito obrigada, viu, pelas informações. Tá vendo, né, gente? Os passageiros também estão reclamando aqui. A fiscalização está acontecendo, deve durar aí durante toda a manhã, pelo menos, e os fiscais vão ficar de olho, além de horários na condição de segurança dos ônibus, né? Nessas condições de uso desse transporte, porque os passageiros não podem realmente pagar a passagem e não ter o serviço prestado com a qualidade que eles merecem. Então, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações a respeito dessa fiscalização aqui em Ribeirão das Neves. Sérgio e Liliana. Larissa, estou de olho aí nesse pneu. Dá uma espiada aí, né? Só para a gente checar como é que tá. O que você está percebendo? Porque a gente às vezes bate o olho e tá daquele jeito, hein? Realmente não está nas melhores condições não, né, Liliana? Ainda tem ali os vincos, sim, mas como eu não sou uma especialista e aqui a gente também está sem algum equipamento para medir, mas pela nossa visão aqui, pelo que a gente está vendo, ainda está em condições de rodar, mas já também precisando ficar de olho, porque daqui a pouquinho esse pneu já não está mais em condições de uso. Isso aí vai ficar a cargo da fiscalização, mas a gente, né, como usuário, como cidadão, tem que dar uma espiadinha também, né, Sérgio? E você vê a observação da passageira, né? Essa fiscalização não pode ser uma perfumaria, né? Ela tem que acontecer sempre, não tem que ser em momentos emergenciais. A maquiagem, depois que acontece, né, um tanto de acidente, vai e fiscaliza. Tem que ser rotina, e tem que ser uma rotina dura. Tem que tirar das ruas esses ônibus, essas caqueiras que estão levando as pessoas, né? Esses cacarecos, né? Bom, ainda falando aí de mobilidade, para quem está indo e voltando, a gente falou agora da 381, né? Vamos mostrar para vocês imagens que uma pista foi liberada lá na 381, na altura de São Joaquim de Bicas. Está acontecendo um protesto, né, dos indígenas por lá. E você já está vendo que o fluxo está lento, mas já está andando. Como a liberação acabou de acontecer, ainda esse momento inicial, a gente vê aí da Polícia Rodoviária Federal monitorando. Ainda passando, né, pelo acostamento ali, né? E é uma faixa mesmo, estreitinha ainda liberada. Os indígenas permanecem por lá, né? Você vê uma fumaça porque eles colocaram fogo em alguns objetos para obstruir aí a passagem, então ainda o motorista com muita dificuldade. A gente tem o momento que a nossa equipe está lá, o Motolink está acompanhando tudo, o momento exato que a pista, o Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, foi liberada aí. Esse é o primeiro veículo que teve condição e autorização para passar, e até o jeito que o trânsito funciona por lá, né? São veículos muito pesados, veículos de carga, estão tendo aí, ó, que usar até o acostamento para passar agora. Você está vendo aí, tem os indígenas fazendo esse protesto por causa do marco temporal das terras indígenas, né, que trata da demarcação dessas terras. Está prevista aí uma votação hoje, então a gente vai acompanhando toda essa situação por lá e te informando como fica o trânsito, como fica esse protesto ao longo do Bom Dia Minas. E enfermeiros e técnicos da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FHEMIG, estão em greve. A paralisação está afetando quem precisa de atendimento em Belo Horizonte desde o início da semana. A demora para que um filho seja atendido só aumenta a aflição e a indignação das mães. Isso é descaso com a gente, com as crianças com febre, passando mal. Precisa de, então, colocar mais médicos, né? Foi assim na noite desta segunda-feira, no Hospital Infantil João Paulo II, no primeiro dia da greve de enfermeiros e técnicos da Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Faz uma hora que eu estou aí, não passei ainda pela triagem, estou aguardando a triagem. Eu só passei pela triagem até agora. Aí está esperando para ele consultar. E a minha ficha é 138. Quando eu cheguei aqui, já estava lotado. A Leís esperou mais de 3 horas para conseguir um médico e tratar a febre do filho de 6 anos. A gente fica aflita porque a gente não sabe se o menino vai piorar, né? Vai dar conta de esperar chegar o médico.
Nesta terça-feira, o sindicato que representa os servidores da FHEMIG veio aqui para a Assembleia Legislativa. Os manifestantes querem a intermediação dos deputados para derrubar as resoluções do governo que, segundo a categoria, mudam a jornada de trabalho e prejudicam os servidores. Essas resoluções foram suspensas em fevereiro, por meio de um acordo intermediado pelos parlamentares. Ficou decidido na época que o governo discutiria com a categoria as determinações da Secretaria de Planejamento, que mexem com a vida dos servidores. Isso não aconteceu, segundo o sindicato. Os servidores dizem que, ao voltar com as resoluções, o governo aumenta a carga horária dos plantonistas e acaba com a escala diferenciada de mães de filhos com necessidades especiais. Reabra a negociação com a gente, suspendendo essas medidas da resolução até que sejam discutidas. E não importa como eles estão fazendo, se ele acha que precisa fazer alguma mudança, que faça, mas discutindo, sem ferir os direitos legais dos trabalhadores. O movimento de greve continua, mas o sindicato diz que não tem culpa pela demora no atendimento em hospitais como o João Paulo II. A categoria afirma que o quadro com os servidores que fazem a triagem está mantido e que o problema acontece por causa da falta de médicos. A equipe de enfermagem está toda de prontidão para atender os pacientes. E um médico que faz o atendimento final. Então, isso não está acontecendo, não é decorrente à nossa greve. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais disse que a escala de pediatras tem se mantido completa nos plantões do Hospital Infantil João Paulo II. A FHEMIG disse ainda que mantém diálogo contínuo junto aos servidores na intenção de compreender as reivindicações. O governo do estado informou que faz estudos para a definição das providências cabíveis relativas às solicitações apresentadas, incluindo as relativas à resolução da Secretaria de Planejamento. E servidores da saúde de Contagem também fizeram uma paralisação por reajuste salarial e cumprimento do piso nacional de enfermagem. Seu Paulo chegou na UPA-JK às 9 da manhã. Às 4 da tarde, ainda aguardava para ser atendido. Com dificuldade para respirar, ele não foi trabalhar e saiu cedo de casa. Eu só passei pela triagem e elas falam que não tem nem previsão de atendimento. Tá lotado, eu tô até com medo, dependendo do horário, eu sair daqui, não tem nem ônibus para poder ir embora. Essas imagens mostram a quantidade de gente aguardando atendimento nesta terça-feira. A mãe do Ricardo chegou no sábado à tarde na UPA com insuficiência cardíaca e respiratória. Dona Maria Filomena tem 75 anos. A UPA muito cheia, sala de medicação lotada, com as pessoas lá aguardando vaga no leito para observação, ala de observação lotada, as pessoas tendo que ser medicadas, aguardando, dentro da sala de medicação sem menor conforto. Os servidores de saúde aqui de Contagem fizeram nesta terça-feira uma paralisação de 24 horas. Eles reivindicam reajuste de salário e o pagamento do piso nacional da enfermagem. Pela manhã, os servidores fizeram manifestação em frente à prefeitura e caminharam até a Câmara Municipal. O problema da lotação na UPA-JK não é de hoje. Imagens mostram a situação dentro da unidade nessa segunda-feira, com corredores lotados. E nesta terça, a reclamação continuou. Eu cheguei aqui às 8h30 da manhã. Aí fiquei esperando até agora que eu tomei a injeção para sair, mas fiquei aqui o dia inteiro sem tomar nada. A Prefeitura de Contagem disse que concedeu reajuste de 5,79% aos servidores públicos em geral neste mês. Afirmou que estuda o cumprimento do piso nacional da enfermagem e que busca financiamento do governo federal. O Vacimóvel lá de Betim está com uma ação especial nesta semana. Desde segunda-feira, o atendimento está focado em imunizar o público da cidade contra gripe, covid e meningite. Hoje, o posto móvel vai estar no centro da cidade com uma ação para o sem-teto. As pessoas em situação de vulnerabilidade que estiverem por lá, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, vão ser vacinadas. O público em geral que ainda precisa tomar alguma vacina também vai ter uma boa oportunidade. Apesar do feriado, na sexta-feira, gente, todas as 38 unidades básicas de saúde da cidade vão funcionar
e o Vacimóvel vai atender quem passar pela Praça do Encontro. 2 pessoas foram presas por contrabando de cigarros no anel rodoviário de Belo Horizonte. Quem está chegando aqui com as informações para a gente ao vivo é a Luana Nunes. Luana. Isso mesmo, viu, Liliana? Essa apreensão aconteceu durante essa madrugada e de um patrulhamento de rotina que estava sendo feito pela Polícia Militar Rodoviária. Vou conversar com o sargento Gilmar Couto, que participou, dessa operação. Sargento, bom dia, obrigada pela entrevista. Como que foi, essa prisão e vocês acharem também esses cigarros? Bom dia, Luana. A gente estava fazendo patrulhamento de rotina nosso e abordamos o condutor e estava com um passageiro. E durante a fiscalização mesmo de trânsito, foi olhar os documentos dele, constatamos que ele estava com um mandado de prisão pendente pelo crime de homicídio. E fomos fiscalizar também o veículo, o estepe, ver as condições do estepe e vimos que no interior, no porta-mala, havia aproximadamente 30 mil cigarros sem nota fiscal, que o passageiro assumiu a propriedade. E esse passageiro, ele seria gerente, de um restaurante aqui de BH? Ele falou que é gerente de um restaurante no centro de Belo Horizonte. E esses cigarros seriam comercializados lá? Foi o que ele falou. Falou que seria comercializado no local onde ele trabalha. Qual que fica a situação, agora dessas 2 pessoas, sargento? Bom, agora nós estamos apresentando eles aqui na Polícia Civil, na delegacia, e a Polícia Civil vai dar destino. É importante, destacar que essas operações, o foco nem era esse, mas vocês conseguiram fazer essa apreensão desses cigarros contrabandeados. Não é contrabando, é o descaminho, crime de descaminho, a princípio, A Polícia Civil vai investigar o caso, E esse homem que já estava com mandado de prisão em aberto, já estava errado, sargento? Estava com mandado de prisão pendente e está sendo apresentado aqui na Polícia Civil, deve ser levado para o presídio, Ok, sargento, muito obrigada pela entrevista. Liliana, volto com você. Obrigada, viu, Luana? Agradecendo também ao sargento pela entrevista. Até já. E foi encontrado o paciente que estava internado e havia desaparecido do Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte. A família estava desesperada, com razão, gente? Felizmente, Glênio Gleidson Silva foi encontrado pela equipe da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida. Ele foi encaminhado à UPA São Benedito, em Santa Luzia. O estado de saúde dele não foi informado. E a polícia prendeu um homem no Rio Grande do Sul que fez negócios com um empresário mineiro que viajou para a cidade de Novo Hamburgo para cobrar uma dívida e desapareceu. Segundo a polícia, ele disse que o último contato que teve com o desaparecido foi em uma área rural de Santo Antônio da Patrulha. A polícia ainda não tem pistas sobre Samuel Ebert de Melo, de 41 anos. Ele é revendedor de veículos em Contagem e viajou ao sul do país para receber um dinheiro. O último contato com a família foi na sexta-feira. Ele tinha uma parceria comercial e é possível sim que ele tenha sofrido um golpe dentro dessa parceria. Isso está sendo apurado por pessoas que tinham negociação direta com ele ou por terceiros. Isso está sendo apurado, porque não é normal uma pessoa ir fazer um negócio e desaparecer durante a realização desse negócio. E a Polícia Civil em Varginha, no sul do estado, prendeu um treinador de um projeto social suspeito de estupro de vulnerável. O homem tem 53 anos e, segundo as investigações, ele se aproveitava do sonho das meninas em serem atletas e cometia os abusos. Além disso, ameaçava as vítimas dizendo que se elas contassem, não ia mais treiná-las. O projeto existe há 20 anos e a suspeita de que os abusos sexuais já aconteciam há muito tempo. As vítimas relataram à polícia que os abusos ocorriam durante os treinos em lugares afastados. A polícia pede para que todas as vítimas que tenham passado por um problema como esse, que procurem a delegacia para formalizar a denúncia. E a Polícia Federal prendeu ontem em Belo Horizonte um homem de 38 anos que estava foragido de Portugal. Ele era procurado pela Interpol e foi condenado a 7 anos de prisão por ter abusado sexualmente da irmã dele, que era menor de idade, várias vezes em 2015.
Desde 2019, o homem vivia em Sabará, na região metropolitana, e trabalhava na construção civil. Ele vai ficar no presídio de Ribeirão das Neves até que o processo de extradição seja finalizado. E 3 homens tentaram invadir a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, de Santa Luzia. Isso aconteceu ontem à noite. Testemunhas contaram que eles estavam armados. A perícia técnica da Polícia Civil de Santa Luzia foi acionada e constatou que o telhado de um dos acessos da unidade estava danificado, além de um cadeado que sumiu. Não houve outros danos e ninguém foi preso. Nós procuramos a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública para falar sobre o assunto, mas ainda não tivemos retorno. E a gente já noticiou algumas vezes aqui no Bom Dia Minas casos de homens que, mesmo com tornozeleira eletrônica, conseguem se aproximar das mulheres vítimas de violência doméstica e praticar crimes novamente. Mas o que muita gente não sabe é que as mulheres podem ficar com um aparelho para avisar que o agressor está se aproximando. Vamos chamar a Raquel Freitas para explicar para a gente como que isso funciona, para que as mulheres que estejam passando por essa situação tenham essa informação de uma forma mais clara, né, Raquel? Exatamente, Liliana. A gente está falando ao vivo aqui do Centro Integrado de Comando e Controle do Governo de Minas Gerais, na cidade administrativa. Por aqui trabalham várias forças de segurança e nesse setor aqui onde a gente está, funciona a unidade gestora de monitoração eletrônica, que faz justamente esse acompanhamento, né? Porque nos casos das mulheres que são vítimas de violência doméstica, pode ter aí, né, o deferimento da justiça para colocação da tornozeleira eletrônica no agressor. E essa mulher também, ela pode ficar com um aparelhinho, né, que vai ser acionado aí se esse homem chegar perto dessa vítima. Bom, e a gente vai explicar como tudo isso funciona. E um caso, Liliana, que chamou muita atenção da gente, foi um caso que aconteceu agora em maio, parecia até história de filme. Uma mulher em Venda Nova, ela estava sendo mantida em cárcere pelo ex-companheiro, né, o Renan Santiago, que está preso. E nesse caso, ele usava a tornozeleira eletrônica, mas segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública informou pra gente, a vítima ela não estava com esse aparelhinho e também não tinha informado o endereço dela. Então, para esclarecer todas as dúvidas, a gente vai conversar agora com o Fábio Moreira, que é diretor aqui da Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica. Fábio, bom dia. Queria que você explicasse para a gente, começando, né, no primeiro passo. Quando a Justiça entende que há necessidade, né, de o agressor usar a tornozeleira, ele é encaminhado para uma unidade, fica ali na região noroeste, né, na Rua Além Paraíba, e aí colocada a tornozeleira, é isso? Correto. A partir do momento que a gente recebe a decisão judicial para a instalação do equipamento, o monitorado é conduzido ou é concedido ele um prazo para que ele se desloque ao local e a gente instale lá o equipamento, que é a tornozeleira. Ó, a gente está aqui, né, com a tornozeleira aqui para a gente mostrar de exemplo. Vou pedir para o senhor, né, pegar para a gente para mostrar como é que funciona a tornozeleira. Acho que muita gente tem curiosidade de saber como funciona. Queria que o senhor demonstrasse para a gente, né? A tornozeleira aqui tem essa parte que é lacrada, não é isso? A partir do momento que o monitorado encontra-se na UGME, lá em Paraíba, o pessoal faz o cadastro dele no sistema e a partir de então instala o equipamento no tornozelo do indivíduo. A partir daí ele já sai monitorado. Se esse lacre, por exemplo, ele é rompido, a bateria fica desligada, né, a bateria acaba, não é recarregada imediatamente, tem um alerta aqui na central. Sim, tudo que vem acontecer com o equipamento que nos impossibilite de fazer a monitoração é alertado no sistema. Então, vamos mostrar também, né, o aparelhinho, né, que fica com a vítima. Ele é um aparelhinho pequeno, né, fácil de ser carregado. Queria que o senhor explicasse esse funcionamento para a gente, por favor. A vítima, ela é intimada do Poder Judiciário a comparecer na UGME para poder fazer a retirada do equipamento que fica disponível para ela a partir do momento que é disponibilizado, inserido o equipamento tornozeleiro no monitorado. Bom, ela deslocando ao local, a gente vai fazer o cadastro dela, atrelar ela a esse monitorado, lançar no sistema as restrições impostas e a partir de então ela sai com o equipamento que em caso de proximidade do agressor com a vítima, ele emite um sinal sonoro e a vítima também recebe um SMS no celular. Da mesma forma, o equipamento que está no pé do monitorado também avisa e a partir de então o pessoal da monitoração começa a fazer as tratativas.
Essa monitoração aqui é feita pela Polícia Penal, mas também, né, se não conseguir contato com a vítima, com o agressor, Polícia Militar é acionada. Como é que quando tem esse alerta, né, de proximidade que não deveria ter entre agressor e vítima, como é que é o procedimento aqui no CICC? A partir do momento que é registrado o alerta no sistema, existe uma resolução onde a gente tem que traçar os passos e aí a gente, então, automaticamente o sistema emite os sinais que eu acabei de citar e o policial penal começa a fazer os contatos, né? Tenta fazer contato com o agressor, com a vítima por telefone, não conseguindo e a gente identificando que a violação permanece, aí a gente faz o acionamento da Polícia Militar para que ela atue na ação, na situação. Fábio, nesse caso aqui de medida protetiva, violência doméstica, são cerca aí de 1.000 monitorados, só que a grande parte, a maioria, são os agressores, né? Poucas, então, vítimas vêm buscar esse aparelhinho. O senhor acredita que é uma falta de conhecimento? Por quê? Hoje a gente tem 1.009 monitorados, né? Desse quantitativo, 668 são agressores e a minoria, 300 e pouco, são vítimas. E realmente, a gente, assim, no meu olhar, é realmente o receio. De repente, não conhece o equipamento. Então, é uma oportunidade boa até para poder conhecer um equipamento que tem as dimensões de um celular, um pouco menos. Não é atrelado ao corpo, a pessoa pode, né, a vítima pode carregar na bolsa, em qualquer local. O importante é que ela esteja sempre com ele, porque ela estando sempre com ele, a gente consegue fazer o trabalho de fiscalizar o cumprimento da medida. Fábio, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Minas. Bom, Liliane, a gente espera, né, que essa entrevista tenha sido aí para tirar as dúvidas das mulheres vítimas da violência doméstica e mostrar também esse aparelhinho, ele é fácil de carregar, do tamanho assim de um celular, até menor que o meu celular. Então, né, esse recurso a mais para garantir a segurança de mulheres vítimas de violência doméstica que já estão numa situação tão vulnerável. Então, mais esse recurso, então, para garantir essa segurança e evitar que casos piores aconteçam. Volto com você, Liliana. É bom a gente mostrar, né, para quem está em casa, quem está passando por isso, que às vezes tem essa medida protetiva, mas não sabe direito como usar esse aparelho, é pequenininho, você pode ficar aí monitorando, carregar, é para a sua segurança, né, que você use com segurança esse aparelho. Muito obrigada, viu, Raquel? Vamos saber agora quais são os destaques do Bom Dia Brasil. A Ana Paula Araújo está chegando aqui com a gente. Oi, Ana, bom dia para você. Oi, Liliana, bom dia para você, para todos aí em Minas. Olha, Liliana, quero começar te mostrando uma imagem que chega de São Paulo. É até difícil de ver, de mostrar, viu? Olha a maneira com que 2 PMs de São Paulo carregaram esse homem amarrado pelas mãos e pelos pés. A ouvidoria de São Paulo já falando até em crime de tortura. Segundo os policiais, esse homem é suspeito de ter furtado 2 caixas de bombom. Enfim, os 2 estão afastados, a gente vai falar dos desdobramentos desse caso. Aqui no Rio, à noite e à madrugada foram de violência. Na Zona Oeste, bandidos atacaram policiais com tiros, com pedras e também incendiaram um caveirão, que é o carro blindado usado pela PM aqui no Rio. Na Ucrânia, mais de 40 mil pessoas estão em áreas de risco desse jeito aí, olha, uma inundação provocada pela explosão daquela barragem de que a gente falou ontem. Há relatos de moradores desaparecidos e também muita gente teve que passar a noite no telhado das casas. E por aqui vamos mostrar que aumentaram os incidentes provocados por passageiros nos voos. Olha, tem de tudo, viu, Liliana? É vandalismo, agressão, violações das regras de segurança. Esses são apenas alguns dos flagrantes. A gente vai mostrar mais. Estou esperando todo mundo daqui a pouquinho às 8h30. Meu Deus, é muita coisa, hein, Ana Paula? Então tá, a gente se vê já já. Obrigada, viu? É isso, até já. Até. A Polícia Civil fez a reconstituição do crime que chocou a cidade de Bom Despacho. O enteado de 22 anos matou o padrasto no dia 15 de maio. Segundo a polícia, a vítima foi esfaqueada, apedrejada e queimada. O jovem confessou o crime e contou à polícia que fez isso porque a mãe sofria violência doméstica. Ele foi autuado por homicídio triplamente qualificado e está preso. A Polícia Civil disse que a reconstituição do crime é a última etapa investigativa do caso, que deve ser concluído ainda nesta semana. E um jovem ficou ferido depois de ser atropelado por um táxi na Avenida Antônio Carlos. Sérgio Marques, isso foi ali na altura do bairro Cachoeirinha, na região nordeste de Belo Horizonte. E segundo as informações, são informações iniciais, né, da equipe do SAMU que fez
esse atendimento. A vítima de 20 anos, pessoal, foi atravessar a pista do móvel no sentido centro, quando foi atingida aí pelo carro. Ele foi levado para o pronto-socorro do João 23, estava com o rosto machucado. A gente sabe que o hospital não divulga aí, não informa o estado de saúde dos pacientes. A gente torce para que não seja nada grave. É, isso mesmo. Bom, agora são 7h44, a gente já vai abrir o nosso escritório nas alturas. Vamos chamar o Lucas Franco, que trabalhou muito hoje, mas já está trabalhando de novo aqui, né, Lucas? Tá. Bom dia para você. O que você conta aí do alto para a gente? E Lucas, bem-vindo, bom dia. Mais cedo a gente deu uma boa notícia para o motorista do anel rodoviário, porque no Olhos d'Água tinha um probleminha que foi resolvido. Mas você está no bairro Vila Suzana, porque tem acidente por aí, né? Bom dia. Isso mesmo, viu, Liliane e Sérgio? Bom dia para vocês, bom dia a todos. Acidente aqui na região da Pampulha, Vila Suzana, anel rodoviário. Olha só a situação. Um caminhão, uma caminhonete se envolveram nessa batida. E ali nós já temos as viaturas do SAMU e também da Polícia Militar Rodoviária. O motorista dessa caminhonete se feriu, já foi colocado na ambulância. Para entender esse acidente, eu vou chamar as imagens que nós gravamos no momento em que a gente chegou aqui no local, antes mesmo das equipes, né, do SAMU e da Polícia Militar Rodoviária. Olha só, o carro estava tombado, a caminhonete tombada aqui. Bateu no caminhão, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou na faixa da esquerda, no sentido Rio de Janeiro. E aí, depois, com a chegada da equipe do SAMU, esse motorista foi colocado na ambulância e aí, com a ajuda, né, de outras pessoas e os policiais militares, né, policiais rodoviários militares, eles destombaram então essa caminhonete que permanece aqui no local. Vamos voltar para as imagens ao vivo aqui, porque olha só, o veículo ficou bem danificado, principalmente na parte traseira, e o caminhão também envolvido nessa batida. Ainda não temos informações de como que aconteceu esse acidente. Claro, a polícia vai apurar esses detalhes, também esse motorista da caminhonete recebendo esses primeiros atendimentos da equipe do SAMU e vai ser encaminhado para a unidade hospitalar mais próxima aqui da região. Vamos aproveitar para atualizar o trânsito para o motorista, então, que está vindo de Sabará, dos bairros da região Nordeste ou usando a Cristiano Machado para acessar aqui o anel rodoviário. Nesse pedacinho, por causa da batida, o número de pistas, né, de 3 passou para 2, porque uma está interditada, então já começa a causar uma retenção por aqui. Não está grande ainda, porque o acidente aconteceu agora há pouco, e aí as equipes, né, da Polícia Militar Rodoviária e do SAMU chegaram rapidamente também aqui ao local. Mas a gente está vendo que, olha só, ao longo, já chegando na Cristiano Machado, tem esse trânsito um pouco mais tranquilo, só que ali atrás, já no rumo da estação São Gabriel, até ali, mais ou menos, né, já na região Nordeste, o trânsito está complicado, viu? O pessoal tentando chegar aqui a esse trecho do anel rodoviário. Então, olha só, essa quantidade de veículos que está vindo para cá vai chegar por aqui e vai encontrar esse trânsito todo agarrado. Isso porque, gente, aqui no anel rodoviário também, um pouco ali mais atrás, na altura do Goiânia, teve acidente envolvendo carro e moto, envolvendo, na verdade, 2 motos, 2 pessoas ficaram feridas na altura ali da MG 05, quase já com o anel rodoviário. Vamos voltando aqui, olha só, vocês estão vendo aqui a imagem do acidente e a gente vai seguindo em direção ali ao viaduto São Francisco, porque é aquele trecho também que o motorista já encara aquela lentidão. Então nós temos aqui pontos importantes para o motorista. Lentidão ali na altura do São Gabriel, por causa do fluxo de veículos. Aqui no Vila Suzana, esse acidente envolvendo um caminhonete e um caminhão. E já chegando aqui, antes da Antônio Carlos, temos já o viaduto São Francisco, que é aquele trânsito complicado de todos os dias, viu, pessoal? Não está muito fácil a vida do motorista no anel rodoviário nessa parte aqui da rodovia, não, viu? Eu volto com vocês. Pois é, Lucas, e não é só no anel rodoviário não, viu? O motorista está enfrentando lentidão em vários pontos aqui de Belo Horizonte. Já vamos, inclusive, pegar um gancho que o Lucas falou da Cristiano Machado, né? Pois é, Liliana, tá ruim no anel rodoviário, mas tá ruim também em importantes corredores, importantes avenidas aqui de Belo Horizonte. Ele disse que da estação São Gabriel, né,
para frente a gente tem um trânsito muito intenso e realmente todo esse trecho da Cristiano Machado está com uma velocidade média de 14 km por hora, isso é muito baixo, é praticamente até na MG10, parado. olha lá. Ó. E tem esse reflexo aqui na MG10 e é justamente o que eu queria mostrar, Liliana, porque a Pedro I está sendo alvo de muita reclamação. Eu vi o telespectador do Bom Dia, usou o nosso WhatsApp para mandar gente, a Pedro I hoje, e todo o entorno ali também parado. Então, o motorista que ia descer pela Pedro I, você está seguindo pela Cristiano Machado, aquele que está saindo da MG10, está entre a cruz e a espada, porque há pontos de lentidão nessas duas importantes avenidas aqui da nossa cidade. Geralmente, o trânsito começa a agarrar aqui no Parque Lagoa do Nado, para quem opta pela Pedro I. Hoje não. Toda Pedro I, desde a saída da MG10, está com congestionamento. Talvez uma das explicações, e isso é mais certeiro, é aquela interdição que está tendo, né? Na saída da barragem da Pampulha, para quem pegaria a Otacílio, Negrão de Lima, para quem entraria ali na Orla da Lagoa, está fechado para uma obra da Copasa que vai acontecer ao longo de todo o mês de junho. Então o motorista que quer ir para a Orla da Lagoa, ele tem que seguir mais um pouquinho e usar ali a Avenida Santa Rosa para se locomover na região. Isso já gera todo esse transtorno. Olha como é que a Pedro I está nessa manhã. Mas uma observação é que depois, né, dessa interdição, aqui, ó, aí o trânsito volta, aí dá um alívio, né? Então, você vai enfrentar esse trânsito lento só até a barragem, gente. Vamos ter paciência, porque para ficar bom tem que ficar ruim primeiro, não é isso, Sérgio Marques? Ó, o pessoal tá Vamos voltar de Globocop? Ó, o Globocop aí que mostrando tá para você. lá, ao vivo aí, ó, na barragem, né, Lucas? Movimentação enorme. Vamos ver se a gente consegue fazer aquele corridão aí para mostrar também a Pedro I, né? Pois é, viu, Liliana? A gente está até pedindo aqui o pessoal do aeroporto da Pampulha para liberar a nossa passagem por aqui para chegar ali na Pedro I. Conseguimos, então vamos lá para esse corridão. Pedido da Liliana feito, atendido pelo pessoal da torre de controle do aeroporto da Pampulha. Olha a situação do trânsito, gente. Tá muito complicada a vida de quem sai aqui da região de Venda Nova, também os bairros da região norte, né? Como, por exemplo, o Planalto, Itapuã. E também quem vem aqui dessa parte da Pampulha, Santa Amélia, Santa Branca, Jardim Atlântico. Ou seja, é um nó. Aqui, geralmente, o trânsito ele já é mais complicado por causa justamente desse encontro de avenidas. Aqui temos a Portugal, de um lado, temos a Otacílio Negrão de Lima e a Pedro I, de quem está vindo das regiões norte, Venda Nova e de cidades da região metropolitana. Vocês já estão vendo aí o tamanho desse problema que está sendo provocado, gente, justamente por essa obra da Copasa, que está sendo realizada logo ali. Passou a barragem da Pampulha, na entrada da Avenida Otacílio Negrão de Lima, como o Sérgio mostrou, essa entrada ela está interditada, então o pessoal que quer acessar a Orla da Pampulha depois da barragem tem que seguir até a Avenida Santa Rosa. E aí, como temos uma faixa interditada, uma faixa menos de trânsito, é esse reflexo. Nós já estamos chegando, gente, aqui na altura já do viaduto com a Avenida Vilarinho. Isso para você ter uma noção do tamanho do congestionamento, desde a barragem da Pampulha até aqui no encontro com a Avenida Vilarinho, já na região de Venda Nova. Ou seja, a situação muito complicada. E hoje de manhã eu recebi mensagem, gente, do pessoal daqui de Venda Nova, que estava me contando que para sair da região, pegando a Pedro I, para acessar ali a região da Pampulha, está gastando em média 50 minutos. E aí, olha só como é que está complicado por aqui. Vamos tentar chegar ali na Cristiano Machado também, pessoal, para mostrar para vocês que é a outra opção do quem está vindo pela MG10 ou saindo de Venda Nova. Só que olha ali, o Risoleta Neves, o Hospital Risoleta Neves já aparecendo na imagem, o trânsito por aqui também não está nada bom. Inclusive, o congestionamento para quem está tentando chegar ao centro se estende desde lá do encontro com a Avenida Saramenha, onde está tendo uma obra também de construção de viaduto, até já na MG10, na altura do bairro Serra Verde. Então, quem está precisando acessar a MG10 para vir para BH, não tem opção não, viu? Vai ter que encarar trânsito do mesmo jeito, tanto aqui na Cristiano Machado, quanto também ali na Avenida Pedro I até chegar à barragem da Pampulha. Na Cristiano Machado a situação ainda é pior, viu? Porque nós temos esse congestionamento da MG10 até ali já na chegada da Avenida Valdomiro Lobo e mais para frente no São Gabriel até ali no Cidade Nova um trânsito lento e no Sagrada Família, próximo ali até passando pela rua Jacuí, chegando no túnel da Lagoinha, trânsito ruim. Aqui na Pedro I
essa situação. É o motorista que vai ficar agarrado cerca de 40 a 50 minutos para chegar à barragem da Pampulha. Depois tem Antônio Carlos com trânsito um pouco mais lento na altura do UFMG, mas que depois passa a fluir. Então, gente, infelizmente, hoje eu não vou ter essa dica muito boa para o pessoal não, porque realmente não tem muitas opções. Os aplicativos, eles até mandam os motoristas cortarem pelos bairros, mas de qualquer forma, o pessoal vai acabar encarando o trânsito lento em algum trecho dessas duas avenidas. Então, por aqui não tá bom. Aqui embaixo nós temos até aqui na Pedro I, a Avenida 12 de Outubro, Rua Doutor Álvaro Camargos também, que é uma das opções para quem sai da região de Venda Nova, mas que também tá complicado o trânsito por aqui, lento, né? Todo mundo tentando seguir. E as vias do alto aqui, ó, eu tô dando até uma olhadinha aqui pelo Globocop, as vias dos bairros também tão complicadas. Quem tá tentando sair de Venda Nova já vai encarando esse trânsito complicado aqui. Olha só, aqui inclusive é um retorno, né? Olha aí, a quantidade de carros. Então é uma obra que está impactando não só na avenida principal, a Pedro I, mas também todas as vias que ficam no entorno. O pessoal que está tentando acessar a Pedro I em